um versículo que está em Isaías 32 e 8. E eu recebi, e sabe quando um versículo te salta aos olhos, uma palavra assim que imediatamente você sabe que Deus quer falar com você alguma coisa. E eu compartilhei com a Nenê, né, eu tinha recebido também, nós começamos a conversar sobre o versículo. E desde então a gente tem discutido sobre isso. E uma avalanche de entendimento e revelações veio através disso. Eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração a respeito de Isaías 32. Essa palavra que está descrita em Isaías 32. Queria te convidar para ler. Eu vou ler a versão NVI, a nova versão internacional. Isaías 32, vou ler do versículo 1 até o versículo 8. E diz assim: Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de águas numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será mais chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa o mal. Ele pratica maldade, espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Isaías, se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que ele passa então a falar de calamidades. Mas ele diz que haverá um tempo onde a restauração de Deus chegaria até a humanidade. E de que nesse tempo, cada homem, cada pessoa seria como um esconderijo, seria como um abrigo, como água ao sedento, como sombra no deserto. Ele diz que nessa época, as pessoas não vão mais olhar sem enxergar. Ou na outra versão diz, não olharão mais para o passado. Diz também que nessa época, os ouvidos das pessoas estarão atentos para ouvir. E também que a mente do precipitado saberá julgar, ele não julgará com precipitação, com pressa, mas julgará de maneira sábia. E fala também que a nossa comunicação, a língua do gaguejante, ela falará com facilidade e com clareza. E ele diz que os tempos que eles estão vivendo não é na verdade assim. Porque Isaías fala de um tempo, o tempo presente deles era o tempo onde o tolo era chamado de nobre, que as pessoas sem caráter eram admiradas, que o insensato falava com insensatez e só pensava o mal e maldades, mentiras, deixava o faminto sem nada, privando de água o sedento, inventando planos maldosos para destruir o pobre. Essa era a situação presente que ele se encontrava, o profeta se encontrava nessa situação. Mas ele então fala de um tempo que virá, onde as coisas mudarão. E eu lendo essa passagem, eu me lembrei demais do nosso país. Porque por muitos anos nessa nação, a vantagem era ser esperto. A pessoa que era admirada era a pessoa que estava por cima, é a pessoa que conseguia driblar o sistema e sair ileso. Mas esse tempo no Brasil, ele trouxe um prejuízo tremendo para a nossa nação. Ele trouxe um buraco enorme, não só nas nossas finanças, mas na nossa esperança também. Eu nunca encontrei tanta gente falando que não vê a hora de sair do Brasil. Nunca encontrei com tanta gente planejando sair do Brasil. E as palavras que eu escuto geralmente é: essa nação não tem jeito.
E, queridos, eu vou confessar para vocês, a desesperança vai tomando conta do nosso coração, e nós começamos a achar mesmo que não tem conserto, que nem Deus conserta esse país. Você já escutou algum comentário assim? Já passou pela sua cabeça também? Como já passou pela minha? Mas sabe, eu não sei quanto tempo eu vou continuar no Brasil. Hoje, todos os meus filhos, quase todas as minhas netas estão fora do Brasil. Não sei quanto tempo que Deus vai segurar a gente aqui. Por enquanto, nós sabemos que o nosso lugar é aqui. Mas uma coisa eu sei, que enquanto nós estivermos aqui, nós temos um papel para cumprir. Nós temos um chamado. E você, enquanto você estiver aqui, em Uberlândia, em Minas Gerais, no Brasil, onde quer que seja, onde quer que Deus te leve, eu sei de uma coisa, existe um chamado na sua vida. Porque essa palavra daqui, Isaías, é o profeta mais maravilhoso. A palavra de Isaías é do começo ao fim maravilhosa, no sentido de revelar um tempo onde viria o Messias, e ele reinaria sobre a terra, ele traria o reinado de Deus sobre a terra. E Isaías fala para um povo desesperançado, um povo que não acredita mais que a coisa tem jeito. Um povo como o nosso. Mas ele fala que Deus é o Deus que transforma desertos em pastos verdejantes. Que Deus é o Deus que transforma a realidade mais terrível em algo que faz sentido novamente, que traz vida novamente. Deus é o Deus que transforma crucificação em ressurreição. Portanto, essa é a palavra, essa é a mensagem de Isaías. Vocês podem ter esperança, nós podemos ter esperança, porque o nosso Deus, aonde quer que nós estejamos, seja aqui ou seja em outro lugar, o nosso Deus é o Deus da transformação. É o Deus para o qual nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. E por isso que ele disse, tudo é possível para aquele que crê. Interessante porque esse capítulo ele começa falando assim que um reino reinará com retidão. É o primeiro versículo desse capítulo. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. E sabe, a palavra de Deus diz que Jesus veio para formar uma nação santa, real, de sacerdotes. Então eu acredito que esses príncipes que governarão com justiça somos nós. São chamados de Deus para que sejamos a presença do rei que reinará com retidão na face da terra. E ele reina através dos seus súditos, ele reina através dos seus príncipes. Príncipe Henrique, a princesa Cláudia, princesa Neneta. Põe o seu nome depois dessa palavra príncipe e princesa. Ele reina através dos seus príncipes e princesas. E assim o seu reino de justiça é estabelecido. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Sabe como que nós vamos transformar o lugar onde nós estamos, seja ali qual for? Sabe como que essa nação é transformada e pode ser transformada? Através de planos nobres, feitos pelos nobres do Senhor, feitos pelos seus príncipes. E eu quero então te fazer uma pergunta. Nós estamos aqui na terceira semana de 2017. Quais são os seus planos nobres para esse ano? Quais são os planos que você tem feito? Que você não vai apenas planejar, mas que vai gerar feitos nobres e que vai fazer com que você permaneça firme e que o reino de Deus se expanda sobre a terra nesse ano. Quais são os planos nobres que Deus tem colocado no seu coração?
Porque é assim que esse país vai ser transformado. Quando eu faço planos nobres a respeito da minha família, planos nobres a respeito do meu trabalho, planos nobres a respeito das minhas amizades, planos nobres a respeito das minhas finanças, planos nobres a respeito dos meus relacionamentos. O que é plano nobre? Plano nobre é tudo aquilo que está alinhado com isso que nós estamos lendo aqui. São planos que trazem justiça, que trazem equidade, planos que aliviam a dor daqueles que sofrem, todos sofrem. São planos que servem de conforto, encorajamento para aqueles que estão desesperados. São planos que trazem alívio para aqueles que estão em ansiedade. São planos nobres. Plano nobre, eu planejar chegar um pouquinho mais cedo em casa para gastar mais tempo com os meus filhos. São planos nobres. Planos nobres são eu fazer um plano de uma poupança para poder levar a minha família para um tempo gostoso, num lugar de descanso. Planos nobres, eu sonhar e colocar em prática um plano onde a minha vida profissional vai chegar num próximo nível, onde eu vou poder fazer o meu trabalho de maneira mais adequada, vou poder abençoar mais pessoas. Planos nobres são planos de abençoar, planos de atender aqueles que estão necessitados, planos de começar um trabalho como voluntário no Hospital do Câncer, plano de talvez fazer um curso para que eu possa servir as pessoas de maneira mais adequada. São planos nobres. Eu queria te perguntar então, quais são os planos nobres que Deus tem colocado no seu coração, que você tem sonhado para o ano de 2017? Então eu quero te encorajar a você sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família nesse ano, planejar, fazer planos nobres e escrever esses planos. Eu vivo falando isso aqui, eu não sei se alguém me leva a sério, mas eu vivo falando, gente, escreve, não fica só pensando não, põe no papel, vai lá, compra um caderninho, escreve, todo dia escreve mais um pouquinho, sabe por quê? A nossa mente ela é devaga demais, cada hora a nossa mente está num lado, está pensando em alguma coisa diferente. E sabe, existe uma demanda muito intensa pela sua atenção. Você já notou isso? Todo mundo quer a sua atenção. Está todo mundo querendo a sua atenção mais um pouquinho. Televisão quer a sua atenção, os anunciantes querem a sua atenção, redes sociais querem a sua atenção, as pessoas à sua volta querem a sua atenção. Se você tem filhos pequenos, eles querem a sua atenção o tempo inteiro. Há muitas demandas na nossa atenção. Então, a gente precisa se organizar um pouquinho e ter planos nobres, mas planos que vão para o papel, que a gente escreve, que a gente pode ler depois, de tempo em tempo a gente ir lá e falar assim, peraí, o que eu planejei mesmo? Eu estou na linha ou não estou? Entende isso? Quais são os planos nobres que você tem para você e para a sua casa no ano de 2017? E eu vou te contar um segredo. Muitas vezes a gente fala de plano e muita gente faz assim, eu já tentei, Marcos, mas assim, nossa, não dá certo, nunca acontece do jeito que eu planejei. É assim mesmo. Plano não é para acontecer do jeitinho que você planejou. Sabia? Plano nunca vai acontecer do jeitinho que você pensou que ia acontecer. Senão ia ser sem graça. Plano é cheio de surpresa. Andar com Deus é cheio de novidade. A gente marca um rumo e vai. O plano é esse, então deixa eu ir. Mas daí, as coisas vão acontecer no meio do caminho. E às vezes o resultado é muito diferente daquilo que a gente planejou. Mas não tem importância. O plano é para te dar um senso de direção. É para você não ficar aí a esmo, sem saber o que eu vou fazer agora, como é que vai ser. Plano é para você ter rumo na vida. Quais são os planos nobres que você tem para 2017? Eu vou perguntar 500 vezes isso daqui, a mesma coisa, até você não aguentar mais. E você decidir colocar no papel. Os seus planos vão ter dois inimigos. Um externo e um interno. Ou, na verdade, inimigos externos e inimigos internos. Você vai ter inimigos externos que são mentalidades destrutoras, que são principados e potestades que não querem que esses planos deem certo na sua vida.
Você sempre vai ter oposição externa de realidades espirituais, de filosofias, de mentes que querem destruir os seus planos. Quando você começa a contar dos seus planos para as pessoas à sua volta, algumas vão fazer assim aquela cara assim de desdém, e falar, lá vem ele de novo com essa história. Algumas pessoas vão tentar te convencer que isso daí não vale a pena, outras pessoas vão te falar que você não é a pessoa certa para isso, outras pessoas vão falar que você está sonhando muito alto. Mas não se atemorize com essas coisas. Esse tipo de inimigo a gente resiste, a gente descarta, a gente substitui com uma mentalidade diferente. E nós vamos conversar daqui a pouquinho como é que a gente faz essa substituição. Mas tem também o pior inimigo, que são os internos. A Bíblia chama esses inimigos de a nossa carne. Sabe o que é isso? É aquela preguiça que dá. Às vezes você vai sair daqui e falar assim, não, é isso mesmo, eu vou colocar no papel, esse ano eu vou ter um plano financeiro diferente para minha família e para minha casa. Ou esse ano o meu casamento vai passar por uma transformação. Eu estou com um plano aqui, um plano nobre, de melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido esse ano. E isso daí eu vou fazer acontecer. Isso daí vai dar certo porque eu sei, é projeto de Deus na minha vida. Ou esse ano eu vou fazer, eu tenho um projeto nobre de melhorar a qualidade do serviço que eu presto. Seja qual for o plano nobre que Deus está colocando no seu coração, vai chegar uma segunda-feira, vai chegar um momento onde bate aquela preguiça, aquele desânimo, aquela coisa assim, daí oposição acontecendo e assim por diante. E daí, sabe, a gente tem uma fisiologia que não ajuda, a nossa composição não ajuda muito. A Bíblia fala que é uma luta dentro de nós. E Paulo fala assim, olha, o bem que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Porque existe uma realidade carnal na minha vida que luta contra aquilo que é a orientação, a direção, a voz do Espírito na minha vida. De modo que eu faço não aquilo que eu deveria fazer, mas aquilo que minha carne quer fazer. Isso daí se manifesta de várias maneiras. Preguiça, por exemplo. Apatia, desânimo. Ah, não vale a pena. E a sua fisiologia, a sua biologia vai lutar contra esse plano. São inimigos internos. A gente tem um órgãozinho dentro do nosso cérebro, uma partezinha do nosso cérebro, são duas pelotinhas assim, chamadas amígdalas, não é da garganta, não, é lá de cima. A amígdala fica rastreando o ambiente, procurando mudança. Qualquer coisa ela acha que é ameaça. Sabe aqueles cachorrinhos pequenininhos que qualquer coisa late, até para amigo que chega na sua casa, o cachorrinho late? A amígdala é desse jeito, ela fica rastreando, procurando ameaça. E daí quando você toma uma decisão e fala assim, olha, semana que vem eu começo a poupar 5% do meu salário, vou poupar todo mês para esse projeto aqui, esse projeto nobre, esse plano nobre que nós temos aqui em casa. Daí sua amígdala fala assim, mexe com isso não. Você vai usar seu dinheiro de uma forma melhor se você fizer, por que você não compra aquele sapato que você queria comprar semana passada, que tinha, em vez de ficar juntando isso daí? Isso é besteira. A amígdala fica tentando te sabotar naquilo que é mudança na sua vida. Você vai ter todo tipo de oposição. Mas sabe o que diz aqui em Isaías 32? Que o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Ou seja, não fica só no plano. Tem gente que passa a vida inteira sonhando. Uns poucos, além de sonhar, planeja. Muito pouca gente planeja. Mas daí planeja e fica só no plano. Fica só na vontade, fica só no gogó, no papo, só falando que vai fazer, mas nunca faz. Você conhece alguém assim? Mas aqui diz que o homem nobre, ele faz planos nobres, mas ele executa esses planos nobres. Eles são agora transformados em feitos, em execução, em obras nobres também. E não só isso, ele permanece firme. Vem onda, vem tempestade, vem dificuldade, vem oposição, ele permanece firme. Ele persevera. Você já descobriu que a vida não é fácil? Você já notou isso? O meu filho me falou isso algum tempo atrás. Pai, a vida realmente é difícil. Eu falei assim, é difícil mesmo. A vida não é fácil. A gente vive no meio de um mundo que é adverso.
as coisas não são fáceis. Então, quando a gente faz planos nobres, a gente tem que colocar na nossa cabeça que vai ser difícil. Se você acha que vai ser difícil assim, pega isso, multiplica por 10, para ser um pouquinho mais realista. Isso é igual quando você vai construir uma casa. Já notou? Você fala assim, mas daqui a 1 ano eu estou mudando. Não, dobra, 2 anos, 2,5, 3 anos. Quando você vai fazer um plano, multiplica por 10. O esforço, o empenho, o tempo que você vai ter que gastar, a perseverança, 10, pensa em 10 vezes. Porque nada é fácil. Tudo que você está passando vai gerar um crescimento maravilhoso na sua vida. Esse projeto que você tem em mente vai gerar uma perseverança nova que você nunca teve, vai exigir domínio de conhecimentos novos, vai exigir uma maturidade que você não tinha ainda. Isso tudo é maravilhoso, vale a pena, mas vai ser difícil. Prepare-se já para essa dificuldade, saiba que vai ser difícil. O homem nobre faz planos nobres e ele executa com nobreza os seus planos, e ele permanece firme. Quantas vezes eu já desisti de coisas no meio do caminho porque estava difícil? Ou porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu estava esperando. Isso não é nobreza. Nobreza é você parar de fazer alguma coisa porque você de repente percebeu que não é por aí. Que não era a direção correta, que você estava enganado. Aí tudo bem. Mas a gente abandonar projetos porque ficou difícil, não é nobreza. O homem nobre, ele tem planos nobres e ele persevera, ele executa, ele entrega, ele realiza, ele faz. Mesmo no meio da dificuldade. Então, como que nós podemos então executar, como está escrito aqui? O que a Bíblia nos fala então, Marcos, sobre como é que esse negócio pode dar certo? Eu tenho um desejo, realmente. Eu tenho esse plano que está aqui no meu coração, um plano que é nobre, eu sei, é da vontade de Deus, porque vai beneficiar a gente. Todo plano que é nobre, que vem do coração de Deus, ele beneficia pessoas à sua volta. Não apenas você, pessoas à sua volta também. Esse é o teste. Então, como é que esse plano pode dar certo? Eu quero fazer planos nobres para 2017. Mas como é que eles podem ser executados e funcionarem? Então vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Primeiro, o Marcelo Segato, ele compartilhou conosco Salmo 1, que é a primeira referência. Diz assim, que é bem-aventurado o homem que medita, presta atenção, o homem que medita na lei do Senhor. Ou seja, é bem-aventurado, é feliz o homem que tem a mentalidade de Deus. Entende isso? Que pensa do jeito que Deus pensa. E daí lá em Salmo 1 fala assim, ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. E daí diz assim, Marcelo leu, e tudo que ele fizer prosperará. Primeiro segredo para os seus planos nobres de 2017 serem bem-sucedidos, prosperarem, é você ter a mente de Cristo. É você não apenas pensar os seus pensamentos, mas deixar com que a mente de Cristo tome conta da sua vida e conduza, oriente a maneira como você enxerga, interpreta, analisa, avalia e pensa todas as coisas. Em Josué, capítulo 1, lembra, Salmo 1, daí Josué 1. Josué 1, Deus chega para Josué, depois de 40 anos no deserto, e fala assim, esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai conduzir esse povo para dentro da terra prometida. E daí ele diz assim, sabe o que você vai fazer, Josué? Você vai meditar na minha palavra de dia e de noite, para fazer tudo aquilo que ela diz.
Opa! Parece que a gente achou uma preciosidade aqui tremenda. Porque quando a gente medita, a gente consegue depois fazer. O problema aqui não é planejar e fazer. Eu não estava falando que tem gente que planeja, mas não faz. Então, qual que é o segredo da gente planejar e fazer? O segredo é a gente encher a nossa mente com a mente do rei que é nobre e que reina com nobreza, com justiça, o Rei Jesus. Esse é o segredo. Quando nós encharcamos a nossa visão, os nossos sentidos, o nosso pensamento, com a mentalidade que vem dos céus, que vem lá do reino de Deus, então nós vamos prosperar em tudo aquilo que nós fizermos. Os nossos planos nobres vão ter execuções, feitos nobres também. Vão produzir resultados que são nobres. E nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, na rocha. Meditar. Mas como é que é isso, meditar? Meditar, sabe o que é meditar? Meditar, a primeira coisa, é você aquietar a sua mente, o seu coração. E isso é difícil hoje em dia, não é? A gente para um pouquinho assim, 1 milhão de pensamentos e demandas na nossa mente. Preocupações, ansiedades, medos, fobias, neuroses e tudo mais, tudo misturado. Um cientista, um psiquiatra americano, ele escreveu um livro sobre isso, que chama O Paradoxo do Chimpanzé. Ele diz que a nossa mente, a parte mais primária dela, funciona como se fosse um chimpanzé pulando o tempo inteiro lá dentro. São pensamentos aleatórios o tempo inteiro e uma demanda incessante para buscar a próxima fonte de prazer, de sensação boa, ou de evitar alguma coisa desconfortável e inconveniente. Essa é a parte mais básica da nossa mente, funciona assim. É o que a Bíblia chama de carne. E fala que essa carne milita contra, ou luta contra, o Espírito. Alguém já entendeu? Você já conseguiu ver isso na sua própria vida? Que existe alguma coisa lá, que existe uma briga dentro de você? Alguém já percebeu isso? Que tem uma coisa assim que parece que está o tempo inteiro lutando contra a sua vontade. Quem aqui já fez regime? Então você sabe o que eu estou falando, né? É só você falar assim, olha, não vou comer fritura. O que acontece? Você só quer comer fritura. Não vou comer chocolate. Põe uma lei, o que vai acontecer? A lei é que dá força para o pecado, não é? Você só quer comer chocolate. Parece que chocolate assim vem voando assim na sua frente, não é verdade? Porque tem uma lei dentro de você que milita contra a lei do Espírito. Entende isso? Então, quando nós meditamos, primeiro nós aquietamos a nossa mente. Então, eu vou te passar um dever de casa aqui, se você quiser. Disso que eu estou falando para vocês, a gente tem aqui umas 150 pessoas. Vamos arredondar aqui para 200 pessoas. Faz de conta que tem 200 pessoas. Não tem, mas vamos arredondar para 200. Se a gente seguir a mesma proporção da parábola do semeador de Jesus, 50 de vocês não estão nem escutando o que eu estou falando. Está pensando no jogo, na janta, na conta, está pensando em outra coisa. 50, mais ou menos. É aquela semente que foi lançada e assim veio o passarinho, já levou embora, assim, nem caiu direito no chão. Outros 50 vão receber isso que eu estou falando. Só que amanhã é outro dia, você nem mais vai lembrar disso que eu estou falando. Vai começar a pensar, talvez, e tal, e daí, mas não, esse negócio dá muito trabalho. Uma hora eu faço isso daí. Daí outra parte vai falar assim, não, vou fazer isso daí, isso mesmo, planos nobres, execução nobre, resultados nobres, é isso que eu quero para a minha vida esse ano, vamos lá, glória a Deus, aleluia. E daí você vai começar empolgado. Mas daí começa a ficar difícil, vem a preguiça, vem a dificuldade, vem o marido reclamando, a mulher reclamando, os filhos lá demandando, e daí você acaba desistindo no meio do caminho. Mas 50 mais ou menos de vocês vão acreditar nisso de verdade. Vão falar assim, não, é palavra de Deus para a minha vida. Eu quero que esse ano seja diferente na minha casa. Eu quero que minhas finanças esse ano sejam diferentes. Eu quero que o meu relacionamento familiar seja diferente. Eu quero que o meu trabalho esse ano seja diferente na minha vida. Então, eu vou fazer planos nobres esse ano.
E Deus vai me dar graça para que esses planos sejam executados na minha vida de maneira nobre e vão produzir resultados nobres também. E vocês vão até o fim. Então, eu estou falando aqui, eu quero te fazer uma pergunta: qual o grupo que você está? Ou qual grupo que você quer estar? Se você nem está escutando o que eu estou falando, você já fez a escolha, você já está no primeiro grupo. Mas se você está nos outros, eu quero te convidar a fazer parte desse último, aquele que recebe a palavra no coração, e é uma terra boa, um coração que é uma terra boa, produz fruto a 100 por 1. Amém? Amém. Então eu vou te passar um dever de casa. Eu tive que parar, porque quando eu falei em dever de casa, já vi assim, eu já li, né, o balãozinho assim, ó. Trabalha, vai ser difícil. Mas vamos lá. O homem que prospera não é aquele que medita de dia e de noite. Então tá. Então nós vamos arrumar aqui uma rotina, um ritual que nós vamos fazer por alguns dias de dia e de noite. Por quê? Porque a gente quer ter planos nobres, a gente quer ter uma execução nobre para produzir resultados que também são nobres. Vamos lá então? Como é que vai ser a nossa rotina matinal? Você vai acordar 10 minutos mais cedo, se precisar, e daí, você, antes de começar o agito, a correria louca do dia a dia, você vai lá ficar quietinho, tranca a porta do banheiro, vai para o banheiro, se for o caso. Se é o único lugar que você tem paz na sua casa, é o banheiro, você vai lá, tranca a porta, para ninguém te incomodar. Se alguém bater na porta, você fala: estou fazendo cocô, não atrapalha, para ninguém atrapalhar. Daí, você vai fazer o seguinte, você vai fechar os olhos e você vai se aquietar. Sabe por quê? Salmo 46 diz assim: vocês estão no meio dessa agitação toda, mas sabe o que vocês estão precisando? Vocês estão precisando se aquietar e saber que eu sou Deus. Só isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aquietar para poder descobrir que Deus é Deus. Só isso. Amém? Então, você vai ficar quietinho lá na sua cadeira, no seu quarto, ou banheiro, onde que for. E você vai fechar os olhos e vai deixar o Espírito de Deus trazer paz no seu coração. Quieto. Pensamento vai vir, não tem problema. Deixa vir pensamento. Ao vir pensamento, só deixa lá, fica quieto. Não. Daí você começa a conversar com Deus. Pede para o Espírito de Deus começar a trazer essa mentalidade que vem lá dos céus para dentro da sua vida. A Bíblia chama de Espírito de Deus. O mesmo Espírito que habitava em Jesus. Começa a conversar agora com Deus e pede para Ele trazer esse mesmo Espírito para encher seu coração, sua mente, com os pensamentos do Pai na sua vida. Quietinho. Você não precisa falar nada. Só pede isso em pensamento para Deus. Você fica lá quietinho. Deixa Deus ir te enchendo. Deixa Deus ir te enchendo. Deixa isso daí fazendo efeito no seu coração. Daí você vai pensar na conta que você tem que pagar até na hora do almoço, porque senão o cara vai vir te cobrar de novo. Daí você vai lembrar que tem que levar o filho na escola, que você não fez o almoço e tal. Não tem importância. A hora que começar esse turbilhão na sua mente, você simplesmente se aquieta, deixa Deus ser Deus. Você só fala assim: olha, Deus é Deus. É só isso que eu preciso saber, mais nada. E vai dar tudo certo, porque todas as coisas andam de acordo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou aqui apaixonado por Jesus. Então, está tudo certo. Está tudo certo. A tempestade, deixa ela lá de fora. 5 minutos. 3 minutos. Daí, começa a lembrar o que são os seus planos nobres para aquele dia. O que você vai fazer naquele dia? Quais são os planos nobres? Traz ele diante de Deus. Fala: Senhor, eu estou querendo hoje, eu estou pensando em levar minha esposa para a gente ir para o cinema. Estou achando que a gente podia ir para o cinema hoje. Ou então fazer um passeio. Ou comer uma pipoca junto, se o cinema estiver muito caro. Seja lá o que for. Ou, Senhor, eu tenho um plano hoje, eu estou planejando de conversar lá na minha empresa sobre isso, isso e aquilo. Traz isso diante de Deus, confere com Deus, pede para Deus falar no seu coração, em paz, em quietude, e deixa Deus falar, deixa Deus falar.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica lá, querido, 5 minutos, 10 minutos, para escutar a voz de Deus. Às vezes a gente acha que orar é a gente ficar falando sem parar. Blá, 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 Senhor, aleluia, blá, 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 blá. Beleza, isso é oração. Mas orar é escutar a Deus também. É a gente se aquietar e deixar Deus falar. Deixar Deus trazer a mente dEle dentro da gente. As palavras dEle dentro do coração. É escutar a voz de Deus, é um diálogo. E esse diálogo, ele é comunicado não a nível audível, geralmente. Ele é comunicado lá no mais íntimo do nosso ser, lá no nosso espírito, lá no cerne, lá na raiz de todas as coisas. É lá que Deus vai trabalhando, falando, moldando. Mas você precisa parar, você precisa dar tempo para Deus ser Deus na sua vida, se aquietar. Isso é meditação. Então, você topa fazer isso? Experimentar isso por alguns dias, você se aquietar de manhã, começar o dia se aquietando e deixando Deus ser Deus na sua vida, meditando, trazendo os seus projetos nobres diante de Deus, conferindo diante de Deus, esperando Deus falar. Deus vai falar. Se Ele não falar naquele momento, Ele vai falar durante o dia. Em algum momento, Ele vai mostrar no seu coração aquilo que Ele quer que você saiba. Você está pedindo, Ele vai te responder. De dia, é o que você vai fazer. Olha, toda unção é o derramar do Espírito. Toda unção na Bíblia, ela acontece com um fim, com um propósito. Lembra, Isaías 61. Porque o Senhor Deus te ungiu, só ungiu, ponto final? Não. O Senhor Deus te ungiu para, e daí vem uma lista, para pregar as boas novas. O Senhor te ungiu para dar vista ao cego. O Senhor te ungiu para acalentar aqueles que são quebrantados. O Senhor te ungiu para dar esperança aos desesperados, para restaurar os lugares assolados. O Senhor te ungiu para. Então, quando nós estamos lá gastando esses 10 minutos que seja diante de Deus, nós vamos trazer os nossos planos diante de Deus para que a gente seja ungido para. Entende isso? Não são planos nobres que você está fazendo? Não são? Não são planos para beneficiar não só a sua vida, mas outras pessoas também? Então são planos nobres. Então, se são planos nobres, sabe como que você vai prosperar em tudo aquilo que você fizer? Através da unção de Deus. O que é a unção de Deus? É o Espírito, é a mentalidade, é a presença de Deus no meio desses planos seus, que são planos nobres. Mas o fato de que eles são nobres não é suficiente. Você precisa do próprio Deus, da presença de Deus, para que eles aconteçam, para que haja prosperidade na sua vida nesses planos. Prosperidade não quer dizer só financeiro, prosperidade é dar certo, é a coisa crescer, a coisa acontecer. Entende isso? Então, Deus vai te ungir para. E daí, quando você gasta tempo lá meditando, junto com Deus, trazendo os seus projetos nobres diante de Deus durante a manhã, e daí você vai sair para o seu dia. E o rei que reina com justiça, que reinará com retidão, ele vai conduzir o seu dia. Mas é meditar de dia e de noite. E daí, o que nós vamos fazer de noite? Então, agora vem a parte B do dever de casa. É a segunda questão do dever de casa agora. Antes de você ir para a cama, você vai fazer algumas perguntinhas muito simples para você mesmo, diante de Deus. Você vai se aquietar novamente e vai perguntar, e aí? Eu executei o meu plano nobre hoje? Eu andei mais um passinho, mesmo que seja pequeno, na direção de conquistar o plano nobre que eu estou planejando? O que eu aprendi no dia de hoje? Eu cometi erros, fiz coisas que eu poderia ter feito diferente. O que eu aprendi hoje? Como que amanhã eu vou poder fazer essas coisas um pouquinho diferente para que eu possa executar o meu plano? E aí, no dia de hoje, lá diz que essas pessoas que fazem planos nobres, elas vão ser esconderijo, vão ser abrigo, vão ser água ao sedento, vão ser sombra no deserto. Um bom momento para você perguntar, e aí? Hoje eu fui sombra no deserto para alguém? Eu fui abrigo na vida de alguém? Eu fui encorajamento na vida de alguém? Os meus ouvidos
ficaram atentos para escutar aquilo que as pessoas estavam me falando. Os meus olhos estavam abertos para ver as oportunidades que o Senhor trouxe para mim, para ver as necessidades, as carências à minha volta. Ou eu simplesmente continuei fazendo as coisas como eu fazia antes, sem perceber o que estava acontecendo à minha volta. Como é que foi? Lá também diz que uma das promessas é que a língua do gaguejante falará com facilidade e clareza. Deixa eu te contar uma coisa muito importante. Existe um mundo inteiro, um universo inteiro, uma população inteira carente de revelação, de entendimento, de comunicação clara e eficaz sobre aquilo que é verdadeiro. Nós que andamos com o Senhor, nós que estamos descobrindo o amor de Deus em Jesus, a gente precisa cada vez mais aprender a comunicar de forma clara, autêntica, honesta, verdadeira, profunda, emocionante, apaixonante, de maneira apaixonante. Sabe por quê? Porque as pessoas estão procurando coisas verdadeiras. E a promessa ali em Isaías 32 é de que nós teríamos uma comunicação clara, que até aqueles que gaguejavam antes, eles vão encontrar uma maneira de se expressar e que as pessoas vão entender de maneira clara. Entende isso? Então, desenvolve, dia após dia, a maneira como você tem se comunicado. Começando pela sua própria família, sendo transparente com os seus, sendo aberto. Nós, os homens, nós temos algumas dificuldades que as mulheres têm que aprender a conviver com elas. Nós temos dificuldade de expressar nossas emoções. As mulheres, por outro lado, elas geralmente falam em hipérboles. É sempre, você nunca faz isso, você sempre faz aquilo, assim por diante. E nós, os homens, nós temos dificuldades com isso. Mas no meio dessa confusão toda, dessa torre de Babel, a gente encontra um caminho aí que a gente consegue se comunicar um com o outro, não é verdade? Pais e filhos, eu estou com uma neta pré-adolescente, olha só, 12 anos de idade Isabela tem. E a gente viajou com ela agora, e de certa forma foi muito interessante a gente reviver a adolescência dos nossos filhos agora na vida da nossa neta. Mas há um desafio de comunicação, porque metade das conexões entre neurônios, na adolescência, eles se desligam, porque agora eles vão se reformar para absorver uma realidade nova de mundo, um mundo novo que a pessoa vai aprender a viver dali para frente. Então, é uma época diferente. Mas a promessa é que até os pais de filhos adolescentes vão, de alguma forma, encontrar uma maneira de se comunicar com clareza, transparência, honestidade com seus filhos. Essa é a promessa. Existe uma possibilidade. Está lá na palavra de Deus. Entende isso? Então, quando no nosso momento de avaliação à noite, a gente vai colocar isso tudo diante de Deus. Sabe quando você vai no nutricionista fala assim, olha, por 30 dias você vai só comer isso, isso, isso e aquilo. É difícil, não é? Alguém já fez isso? Eu já fiz, é difícil. Então, eu estou passando para você uma receita. Se você conseguir 30 dias, fantástico, mas pelo menos uma semana. Eu queria te desafiar, pelo menos uma semana. Você assumir um compromisso de acordar 10 minutos mais cedo e gastar 5 minutos só antes de dormir fazendo essa avaliação. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer de manhã? De manhã, nós vamos nos aquietar. Antes de começar a agitação do dia, aquietar, trazer o nosso projeto nobre diante de Deus. Perguntar para Deus qual vão ser os passos, ou o passo naquele dia, para realizar aquele projeto nobre. O que nós vamos fazer junto naquele dia. E daí nós vamos pedir para Deus encher nosso coração com a presença dEle, nossa mente com a mente dEle, para a gente ser orientado durante o dia, lá quietinho. Então, 3 coisas só. Aquietar, projeto nobre, ser cheio do Espírito. 3 coisas. Tá? 10 minutos que seja de manhã. Primeiro passo. De noite, o que nós vamos fazer? 5 minutos, avaliação. E aí, como é que foi? Fiz ou não fiz o projeto? Andei alguma coisa? O que eu aprendi? Minha comunicação foi boa? Escutei as pessoas? Falei? Enxerguei aquilo que Deus trouxe para mim? O que Deus trouxe para mim que eu ainda não percebi, talvez? Será que eu perdi algum detalhe durante o dia? E pronto, só isso. Agradece a Deus e vai dormir, gostoso,
uma noite tranquila, debaixo da paz do Senhor. E aí? Vai encarar? Vamos? Uma semana no mínimo, vamos lá? O homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Sabe o que Deus quer para você nesse ano? Que você permaneça firme. Não importa a tempestade, o vento que vai soprar, a confusão à sua volta, a crise financeira, a crise política, a crise nos Estados Unidos, o Trump, seja lá o que for, não importa. O projeto de Deus para a sua vida é que você permaneça firme. E você vai permanecer firme, com planos nobres e uma execução que é nobre também, com feitos nobres, em nome de Jesus. Amém? Então, ótimo. Então, nós vamos começar a fazer o nosso dever de casa aqui agora, para facilitar a sua vida. Assim, de hoje, já está resolvido. Você já começou hoje. Amém? Vamos lá, vamos ficar de pé então. Então, como amanhã já passou, né, a gente perdeu já de manhã, a gente não tinha encontrado ainda, então nós vamos fazer tudo junto. Nós vamos estar orando agora. Mas eu quero te convidar para você se aquietar. Talvez você marcou de sair com alguém depois, você vai encontrar com alguém, ou talvez você já está com fome pensando na janta, ou no fim do Fantástico. Ainda tem Fantástico, passa Fantástico na televisão, passa até hoje, né? Talvez você está pensando para aquele programa de televisão que você está doido para assistir. Então, deixe isso aí de lado um pouquinho. Se passar pela sua cabeça, não tem problema, não tem importância. Mas agora, nós vamos nos aquietar. Sua atenção, querido, se você quer ter planos nobres, feitos nobres e permanecer firme, então, vamos fazer esse exercíciozinho agora. Sua atenção está apenas em uma coisa. Você consultar o coração de Deus a respeito desses planos. Você, a única coisa que vai fazer agora, Pai, fala no meu coração. Quais que são os planos nobres que o Senhor tem para mim nesse ano? O que o Senhor quer que eu planeje? O que o Senhor quer que eu execute? Só isso. Nós vamos passar alguns minutos aí em oração, tá? Sem pressa. Não se incomode se começar a demorar, mas use esse tempo de maneira sábia agora, de maneira a deixar Deus falar no seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que Deus quer que você saiba nesse momento. Ele é Deus. Deixa Deus falar no seu coração sobre o desejo que Ele tem de que o seu casamento seja um casamento repleto de céu, de eternidade. Deixa Deus ministrar no seu coração para te revelar que o plano que Ele tem para a vida dos seus filhos é um plano de paz. Que os projetos que Ele tem para a sua casa é para te dar um futuro que é bom, que é cheio de alegria, que é cheio de realização. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração sobre o seu trabalho, sobre suas finanças, sobre suas ansiedades, sobre sua saúde, seus medos. Que haja paz agora, paz que vem dos céus, sobre sua vida, sobre sua casa.
Segunda palavra que foi empenhada pelo próprio Deus, a teu respeito, que diz que tudo aquilo que você empreender prosperará. Seja sobre você, sua casa, sua vida, essa palavra, porque ela foi assinada pelo próprio Deus, em Cristo Jesus. Haja revelação sobre o coração dos projetos nobres, dos planos nobres, os sonhos de Deus para a sua vida, cheios de nobreza, de esperança, de alegria, de fidelidade, de bons frutos. Enche nosso coração, Pai, com a mente de Cristo. Enche nossa vida, Pai, com as emoções dos céus. Enche, Pai, a nossa pessoa com a Tua pessoa, o Teu Espírito, o Espírito que estava em Jesus. Que Ele tome conta do nosso pensamento, tome conta das nossas visões, avaliações, da nossa maneira de pensar, Senhor, para que a gente pense em sintonia, afinados com o céu, com o Senhor, contigo, Pai. E, Pai, agora traz revelação no nosso coração a respeito do qual é o passo, o pequeno passo que o Senhor deseja que nós demos hoje no sentido desse projeto nobre, Pai. Fala no nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada projeto que o Senhor tem gerado nos corações. Obrigado por todos aqueles que se dispuseram nessa noite, Senhor, a ir adiante com os projetos nobres que o Senhor tem trazido. E, Senhor, eu sei que muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, nesse momento, ainda estão se perguntando, o que é esse projeto? Mas, Pai, eu sei que o Senhor vai estar trazendo entendimento, vai falar, vai confirmar. E eu sei, Pai, que o Teu Espírito fala e nós não temos dúvida de que o Senhor está lá falando em cada um dos corações e confirmando, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Esse foi um tempo da gente se acalmar, se aquietar. Pode se sentar. Pode. Eu ia fazer isso, mas Deus é craque, né? Eu ia perguntar, e aí? O que Deus falou no seu coração? Amém. Esse versículo, ele falou muito comigo esses dias. E essa semana, eu estive meditando muito em Ageu. Em Ageu fala que a partir do momento que nós propomos no nosso coração, que nós fazemos esses planos nobres, o Senhor já começa a nos abençoar. Então, se você propôs no seu coração, né, se você começou a sonhar, planejar, eu quero falar que a sua vida já começou a ser abençoada hoje, nesses planos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, você não precisa vir aqui contar não, se você não quiser. Mas levanta a mão. Quem é que Deus colocou no seu coração aí um projeto nobre, um plano nobre? Levanta a mão. Amém. 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 Levanta a mão agora quem perguntou para Deus, mas ainda não sabe que projeto que é esse. Levanta a mão. Amém. Eu ia falar assim, levanta a mão quem nem perguntou para Deus, mas não, daí não, né?
Então, olha, aqueles que perguntaram para Deus, mas ainda não sabem o que é, fique tranquilo, fique em paz. Porque Deus vai trazer iluminação, Deus vai trazer direção para você saber o que é. Certeza, absoluta. Deus é Deus que fala. Ele tem prazer em revelar para a sua vontade. Amém? Não espere nada complicado, grandioso, ou alguma coisa assim, uma voz celestial. Não. Às vezes o que Deus vai colocar no seu coração é uma coisa muito simples, muito aparentemente pequena, mas é como um grãozinho de mostarda, uma sementinha que vira uma árvore. Então, seja o que for que Deus colocar no seu coração, mesmo que seja pequeno, vá em frente com isso daí. É de Deus. Se é um plano nobre, se traz o caráter de Jesus revelado ali junto, então vá em frente, é de Deus. E amanhã, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Acordar 10 minutos mais cedo, gastar um tempinho diante de Deus, e você vai fazer uma pergunta também: qual que é o passo que eu vou dar para ter esse projeto acontecer na minha vida, esse plano na minha vida? Amém? Amém. Glória a Deus.